E aí, hoje a gente vai fazer um exercício bem diferente. Vamos pegar um dos personagens mais complexos e fascinantes da TV e colocá-lo num dos sistemas de julgamento moral mais rigorosos já imaginados. A grande pergunta que vai guiar nossa análise é essa. Se o Dr. House, brilhante, cínico e sempre quebrando as regras, morresse e fosse julgado, qual seria o lugarzinho reservado para ele no inferno de Dante Alighieri? Ok, vamos mergulhar nisso. E para fazer isso, a gente vai encarar o caso exatamente como o próprio House faria, como um diagnóstico diferencial. O paciente aqui é Gregory House. A doença, a condenação eterna. E o nosso objetivo é descobrir qual é a patologia moral exata dele para achar o lugar certo no submundo. Bom, para essa nossa análise funcionar, a gente precisa combinar algumas coisas. Vamos assumir que o House morreu sem se arrepender de nada, firme na visão de mundo dele até o fim. Ele não é só um pecador qualquer. Ele criou toda uma filosofia para justificar o que fazia. O jogo tá valendo. Agora, vamos olhar os sintomas. O problema com o House é que ele não tem um único pecado principal. As falhas morais deles são um combo complexo, que se espalham por várias categorias do inferno. Esse é o mantra dele, a base de tudo. Para ele, se todo mundo mente, isso justifica as próprias mentiras dele. Ele mente para todo mundo, pacientes, colegas, pro hospital, tudo em nome de descobrir a verdade médica. É uma fraude que ele justifica com a fraude dos outros. E essa frase, nossa, essa aqui é praticamente o manifesto dele. Não é só uma piadinha de cético, é uma rejeição total, ativa e consciente de qualquer coisa espiritual. No mundo de Dante, isso tem nome e sobrenome: heresia. Negar a existência da alma é a raiz que alimenta todos os outros pecados dele. Então, olha só o quadro clínico dele: vício, crueldade, fraude e heresia. Cada um desses pecados tem um lugar garantido no inferno de Dante, mas para a gente achar a localização exata, a gente precisa descobrir qual desses pecados define a alma dele, qual é o principal. Beleza. Como em todo bom diagnóstico, a gente começa descartando as hipóteses mais óbvias, mas que no fundo não se encaixam tão bem. Vários círculos do inferno parecem perfeitos para ele à primeira vista, mas quando a gente olha de perto, não é bem assim. A gente poderia pensar, o cara é um gênio, dedicado à ciência, talvez ele fosse para o limbo, junto com os grandes filósofos da antiguidade, né? Mas não. O limbo é para quem não teve a chance de conhecer a fé. O House teve a chance e chutou para longe com toda a força. Ele não é um pagão virtuoso, ele é um apóstata vicioso. O sexto círculo, o dos hereges, parece que foi feito para ele, certo? Ele vive exatamente como alguém que acredita que a alma morre com o corpo. Só que para Dante, os pecados que usam a razão para prejudicar outras pessoas são ainda mais graves. A heresia do House é o motor, mas a fraude é o que ele faz com esse motor. E a violência contra si mesmo, o vício em Vicodin, os experimentos perigosos que ele faz no próprio corpo, isso parece bater, né? Mas tem um detalhe. O suicídio para Dante é um ato de desespero, de rejeição total da vida. O House, por incrível que pareça, luta de forma obsessiva pela vida, mas pela vida do enigma, do diagnóstico. O vício dele é uma ferramenta torta para continuar funcionando, não para parar de vez. Então, depois de eliminar as outras hipóteses, a gente chega no diagnóstico final. Mais fundo, mais preciso. O verdadeiro pecado do House não é contra o corpo, nem mesmo contra a fé. É contra a própria razão. O destino final dele é o oitavo círculo, conhecido como Malebolge, o reino da fraude. É aqui que ficam aqueles que usaram o dom divino da inteligência para enganar os outros. E não é qualquer tipo de fraude, é especificamente a oitava vala desse círculo, o lugar dos conselheiros fraudulentos. E olha, a descrição desse pecado parece uma biografia do House. Nesse exato lugar, Dante coloca o herói grego Ulisses. E a comparação é simplesmente perfeita. Ulisses usou seu papo para convencer a tripulação a ir numa viagem maluca para além dos limites conhecidos. O House faz a mesmíssima coisa. Ele convence a equipe dele a embarcar em viagens malucas médicas, violando leis e ética em nome do conhecimento. Ele é um líder que corrompe quem o segue. Então, um ponto central é esse. O maior crime do House foi o abuso da razão. Ele perverteu o dom que nos faz humanos, usando-o não para a virtude, mas para a manipulação, para o orgulho e para a satisfação do próprio ego. No inferno de Dante, o castigo nunca é aleatório.
Ele sempre se encaixa no pecado de um jeito poético e irônico. O nome disso é contrapasso, e o castigo para o House é uma verdadeira obra-prima de justiça divina. O contrapasso não é só vingança, sabe? É uma forma de justiça poética. A punição vira um espelho eterno do erro, forçando a alma a encarar para sempre a natureza da sua própria falha. Os conselheiros fraudulentos que usaram a língua para enganar ficam para sempre presos dentro de línguas de fogo. Eles se tornam invisíveis e o próprio ato de falar é uma tortura. Agora imagina aplicar essa pena ao House. É uma ironia cósmica. Primeira ironia. O cara que passou a vida invadindo a privacidade dos outros, expondo os segredos mais íntimos de todo mundo, no inferno ele perde a própria identidade, fica escondido para sempre numa chama anônima. O grande observador que não pode mais ser visto. Segunda ironia, e essa é pesada. A língua dele era a sua maior arma. O sarcasmo, as deduções brilhantes, os insultos cortantes. Agora, para ele falar qualquer coisinha, ele precisa forçar a chama a vibrar. Um processo de agonia indescritível. O mestre da retórica fica, na prática, silenciado pela dor. E dá pra gente imaginar até um tormento psicológico, né? O House vivia pro momento eureka, pra solução do quebra-cabeça. A punição perfeita para ele seria ser assombrado por enigmas médicos eternos. Quebra-cabeças que ele pode analisar, mas que ele nunca vai conseguir resolver. A verdade, o único Deus que ele tinha, se torna inalcançável para sempre. Mas aí vem a grande objeção. Peraí, mas ele salvava vidas? No mundo do House, os fins justificam os meios. Só que no universo moral de Dante, a lógica é outra. Um ato mau é um ato mau, não importa o resultado. A intenção do House raramente era compaixão. Era a arrogância de provar que estava certo. E um ato bom feito por orgulho não vale nada para a salvação. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final, que vai muito além de um personagem de série. Se o pecado é usar genialidade e autoridade para distorcer as regras éticas em nome de um objetivo maior, quantas das nossas instituições hoje em dia não estariam queimando lá naquela oitava vala juntinho com ele? Fica aí o pensamento.